Meu não namorado disse que a gente não era um casal. Então, eu parti o coração dele. A gente se via há 1 ano. 1 ano! Tudo entre nós parecia, agia e soava como um relacionamento. Ele dizia que me amava e eu dizia o mesmo. Passava todos os fins de semana comigo, a gente até tinha planejado nossa primeira viagem juntos. No último fim de semana, ele estava na cama e eu fiz panquecas para ele, já que o aniversário dele seria na terça. Ele ficou super feliz, brincou que eu estava mimando ele. Eu disse, ué, quero mimar o meu homem. E aí veio o baque. Ele respondeu com a maior calma do mundo, um sorriso idiota no rosto. Eu não sou o seu homem. Eu ri, achando que era só brincadeira e disse, tá bom, eu sei que você não é meu homem. Mas ele ficou sério. Não, sério, eu não sou seu namorado. Na hora, eu gelei. Tentei manter calma e perguntei, então que a gente é? E ele respondeu, não sei, ótimos amigos com benefícios. Eu não disse mais nada. Ele comeu as panquecas em silêncio. Depois, perguntou se a gente ia fazer algo. Eu disse que ia limpar a casa e resolver umas pendências. Ele foi embora 1 hora depois. Assim que ele saiu, corri para o banheiro e vomitei. Chorei por umas 2 horas. Não consegui comer nada o resto do dia. Mais tarde, ele mandou mensagem agradecendo pelo café da manhã e dizendo que me achava incrível. Eu não respondi. Ele ligou algumas vezes. Também não atendi. Umas 10 da noite, ele apareceu na minha porta. Eu abri só um pouquinho. Disse que estava doente, com gripe, e que ia me deitar. Ele se ofereceu para dormir lá caso eu precisasse de ajuda. Eu disse que não. No domingo e na segunda, continuei fingindo que estava doente e nem desejei feliz aniversário para ele na terça. Só mensagens curtas, frias. Ele nunca mencionou aquela conversa de novo. Mas ontem, ele mandou, tô com saudade. Nunca ficamos tanto tempo sem nos falar desde que nos conhecemos. Tô ficando maluco. Podemos jantar? Respondi, tô muito ocupada. Ele insistiu. Você não tá com saudade de mim? Respondi. Tô muito cansada. Passei a noite fora com um cara. Meu coração estava disparado quando mandei isso. Eu estava tremendo. Não era culpa, porque eu não tinha saído com ninguém. Era raiva. Pela primeira vez desde aquele café da manhã insuportável, senti que estava retomando o controle. 5 minutos depois, ele viu a mensagem. Começou a digitar, parou, voltou, sumiu, voltou de novo. Minha ansiedade subiu, mas fingi que nada estava acontecendo. Fui tomar banho. Quando voltei, tinha resposta. Sério, só isso. Ignorei. 2 horas depois, outra mensagem. Você pode fazer o que quiser, só não reclama depois. Sorri. Ele achava que eu estava me ameaçando, mas eu conhecia aquele tom. Era ciúme disfarçado de arrogância. Ele sempre achou que era esperto, irresistível, o prêmio. Sempre teve certeza de que, não importa o que fizesse, eu estaria lá, fazendo panquecas e aceitando migalhas de afeto. Mas não dessa vez. Umas 10h30 da noite, a rua silenciosa, e eu deitada, o rosto enfiado no travesseiro, a campainha tocou. Meu coração disparou. Eu sabia que era ele. Só ele apareceria assim, sem avisar, àquela hora. Deixei tocar. Ele bateu na porta. Depois de novo. Levantei devagar, como se fosse uma ladra na própria casa. Espirei pela janela. Era ele, encostado na parede, braços cruzados, aquele sorrisinho no canto da boca. Como se tivesse me fazendo um favor por estar ali. Pura arrogância. Não abri. Ele pegou o celular. Mensagem. Abre, só quero conversar. Você sabe que esse seu chilique não vai durar. Chilique? Ele achava que eu tava de birra. Respondi. Você disse que não era meu namorado, só tô aproveitando minha liberdade. Ele respondeu em segundos. Liberdade que você nunca quis. Você vai cansar desse teatrinho. Me chama quando passar. Li aquilo e dei risada. Uma risada seca, nervosa. Ele ainda brilicava que eu ia correr atrás, implorar, como se ele fosse o prêmio. Mas naquela noite, quem se cansou fui eu. Cansada de implorar por migalhas de dignidade, cansada de ser chamada de amiga com benefícios depois de 1 ano inteiro de fins de semana juntos,
cansada de preparar surpresas para alguém que nem me considerava parceira. Ele bateu na porta de novo, mais forte. Vai continuar fingindo que não tá em casa agora? Ele gritou, baixo, mas firme, a voz engasgada de raiva. Você não era assim? Que tipo de cara você saiu ontem, hein? Ele era bom? Melhor que eu? Silêncio. Eu nem esperava ver ele realmente com ciúme. O rei da indiferença abalado. Quase me senti vingada, mas não era suficiente. Abri a janela, calmamente, e olhei direto nos olhos dele. Não é da sua conta, você não é meu namorado, lembra? O rosto dele mudou. Da arrogância veio a surpresa, depois a raiva. Você não vai me provocar, me ignorar e ainda me tratar como qualquer um, entendeu? Mas foi exatamente isso que você fez comigo durante um ano. Ele recuou, respirou fundo, olhou para o chão, depois voltou a me encarar com um sorrisinho forçado. Você vai cansar, vai perceber que nenhum desses caras vai te conhecer como eu te conheço. Vai sentir falta. E quando isso acontecer, eu vou estar aqui. Não esteja. E disse fechando a janela. Ele foi embora naquela noite, mas eu sabia que não tinha acabado. O ego dele era grande demais para aceitar um não. O jogo tinha virado. Ele pode não me chamar de namorada, mas agora era ele quem não conseguia dormir. E eu estava só começando. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada e o peito apertado. Ainda era difícil engolir tudo aquilo. As palavras dele ecoavam como um zumbido insistente. Você vai cansar, e quando isso acontecer, eu vou estar aqui. Ele se achava, de um jeito tão nojento e arrogante, que eu me sentia suja só por ter me envolvido com ele. Desejado aquele corpo, aquele toque. Como eu fui tão iludida? Peguei o celular e comecei a apagar tudo. Conversas antigas, memes, vídeos, promessas entre risadas e noites que eu achava que tinham significado, mas eram só distração entre uma ficada e outra. O pior ainda estava por vir. Fui tomar um café com a Vanessa, minha melhor amiga. Eu precisava falar com alguém. Ela sempre foi minha âncora, meu porto seguro. Quando cheguei, ela me olhou com uma expressão preocupada, como quem já sabia que eu estava prestes a desabar. Ele aprontou de novo, antes mesmo de eu sentar. Contei tudo. Desde a conversa do não sou seu namorado, até a mentira sobre sair com outro cara. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio. Respirou fundo, mexendo na xícara. Amiga, tem uma coisa que eu nunca quis te contar. Achei que ele fosse mudar, mas agora vejo que ele nunca te respeitou. Senti um frio na barriga. O que é? Lembra aquela vez que a gente foi no bar com o pessoal da faculdade uns meses depois que vocês começaram a sair? Aham. Então, ele veio falar comigo, me elogiou, puxou papo demais. Na hora achei que era só simpatia, mas quando você foi ao banheiro, ele chegou e perguntou se eu já tinha pensado em ficar com os dois juntos. Eu congelei. Literalmente, fiquei sem reação. O rosto queimando, a garganta fechando. Ele quê? Mandei ele se fuder, óbvio. Disse que você era minha melhor amiga e que ele era um idiota. Ele riu, disse que era brincadeira, que o importante era viver sem rótulos. Mas depois disso, ela disse, começou a reparar. Ele flertava com outras também, sempre de canto de olho. Eu me sentia mal, mas não queria te machucar. Fechei os olhos. Como eu não vi? Como eu fui tão cega? E você tem certeza de que ele... Nem terminei. Sim. Ele já ficou com pelo menos 2 meninas da nossa turma. Uma delas me contou. Ele dizia que não tinha compromisso com ninguém, que era só diversão. Tudo isso enquanto ele passava os fins de semana comigo. Nojo, desprezo, humilhação, tudo tomou conta de mim. Eu queria gritar, quebrar algo, sumir. Ele me fez de idiota. Disse que me amava com a mesma boca que elogiava minhas amigas pelas costas. Ele me usou, me enganou, me tratou como plano B. Enquanto ele experimentava o mundo, eu estava ali, me entregando, acreditando num amor que não existiu. Não era amor, era conveniência, era ego. Passei a tarde em silêncio. Vanessa tentou conversar, mas eu só balançava a cabeça. O mundo ao meu redor parecia em câmera lenta. As risadas no café me irritavam.
Eu queria levantar e gritar. Ele não me amava, ele mentiu, ele é um farsante. Mas fiquei quieta. Na volta para casa, a raiva virou outra coisa. Foco. Eu não ia mais chorar, nem me esconder. Ele me subestimou. E agora ele ia descobrir o que acontece quando se brinca com o coração errado. Passei a noite acordada no sofá, revendo tudo. Cada palavra, cada atitude, cada deslize. Montei o quebra-cabeça e, no fim, vi o retrato claro de um canalha. Mas dessa vez, eu não seria mais uma. A vingança, que nascia devagar dentro de mim, estava quase pronta. E quando fosse colocado em prática, ele ia provar do mesmo gosto amargo que me fez engolir. O gosto de ser descartável. A vingança começou naquela mesma noite. O plano começou a se formar naquela mesma noite, entre trelas secas e olhares perdidos. O plano começou a se formar naquela noite mesmo, entre lágrimas secas e olhares perdidos por teto. Mas não era só dor que me movia. Era a verdade. Era a clareza brutal que vem depois da última decepção. Eu não queria só desaparecer da vida dele. Eu queria que ele visse, que ele sentisse, que ele vivesse o mesmo desconforto que ele plantou em mim durante todos aqueles meses fingindo ser algo que nunca foi. E aí, ironicamente, eu pensei em quem já tinha me alertado sobre ele. O Lucas. Lucas era o oposto completo daquele idiota. Educado, tranquilo, sempre com um humor leve e um olhar honesto. Um cara que ouvia mais do que falava, que não precisava se exibir nem competir por atenção. A primeira vez que nos vimos foi numa festa, quando meu quase namorado me apresentou com aquele tom típico de posse, como quem diz, essa é minha garota, nem tenta. Lucas sorriu e me cumprimentou com respeito. Mas só semanas depois, por acaso num evento acadêmico, a gente realmente conversou. E eu lembro perfeitamente o que ele disse naquela noite. Você parece boa demais para alguém como ele. Se cuida, tá? Na época achei exagero. Achei que ele estava sendo duro demais com o próprio amigo. Mas agora, tudo fazia sentido. Lucas já sabia quem ele era, já tinha visto a podridão de perto. E agora, ele faria parte da minha cura. Não porque eu quisesse brincar com os sentimentos de alguém, mas porque pela primeira vez eu queria me colocar em primeiro lugar. E sim, talvez uma pitada de vingança estivesse incluída no pacote. Eu queria que ele visse que existem homens melhores, que existem pessoas que sabem amar, e que a mulher que ele dispensou era desejada por alguém com muito mais caráter do que ele jamais teria. Mandei uma mensagem direta para o Lucas, algo simples. Oi, sei que isso pode parecer estranho, mas você estava certo sobre ele. Queria te agradecer por ter sido honesto. Tem um tempo essa semana? Queria conversar. Ele respondeu meia hora depois. Tenho sim. Quer tomar um café amanhã? No dia seguinte nos encontramos. Fui com o coração apertado, sem saber o que esperar. Mas ele me recebeu com um abraço leve e um sorriso acolhedor, daqueles que acalmam até o caos mais barulhento por dentro. Conversamos por horas. Contei tudo, sem filtro, sem me vitimizar. E ele ouviu, sem interromper, sem diminuir. Quando terminei, ele respirou fundo. Eu tentei te alertar, mas ele é meu amigo há anos. Sempre foi assim, carismático, impulsivo, mulherengo, nunca respeitou nenhuma mulher. Mas com você foi mais cruel, porque ele sabia que você o amava. E era verdade. Eu amei com toda a força, mas agora já chega. Ele me perdeu, e eu não quero mais viver em função da dor. Quero virar a página. E se você me permitir, quero fazer isso com alguém que me veja de verdade. Ele me olhou surpreso, mas não chocado, como se no fundo já soubesse que isso ia acontecer um dia. Você merece mais do que ele te deu, mais do que ele vai entender um dia. E sim, eu tô aqui. Foi a primeira vez em semanas que senti paz. Mas lá no fundo, eu sabia. Quando ele descobrisse, e ele ia descobrir, ele não ia aguentar. Porque nada fere mais um narcisista do que ver a ex quase feliz com alguém que ele considera inferior. Mas
Lucas não era inferior, ele era exatamente o que o outro nunca foi: honesto, transparente, presente. E isso doeria muito mais do que qualquer silêncio meu, porque agora eu tinha voz, tinha escolha, tinha poder. E o homem que achava que eu estaria sempre ali, logo veria que o mundo gira, e às vezes gira lindamente. Não demorou para a notícia chegar até ele. Homens como ele sempre têm olhos e ouvidos em todo canto, principalmente quando sentem que perderam o controle sobre alguém que julgavam previsível. E a verdade? Ele nunca imaginou, nem por um segundo, que eu seria capaz de virar o jogo. Foi num sábado à noite. Eu estava com o Lucas num restaurante discreto, nada luxuoso, mas cheio de charme, com luz baixa e um violão tocando ao fundo. A gente ria de uma brincadeira boba, dividindo a sobremesa no meio da mesa, quando senti o celular vibrar. 1, 2, 3 mensagens seguidas. Você tá mesmo com ele? Perdeu a cabeça? A gente precisa conversar, agora. Não respondi. Lucas percebeu minha expressão mudar e perguntou se estava tudo bem. Sorri com a tranquilidade mais falsa do mundo e disse que depois eu explicava. Fiquei ali com ele, porque aquele momento era meu. Pela primeira vez em muito tempo, eu quis ser egoísta. Deixá-lo esperar, sentir, remoer. Era um mínimo. Mas no dia seguinte, ele apareceu, sem nem mandar mensagem. Chegou tocando a campainha com força, como se tivesse algum direito, como se nossa história estivesse apenas pausada e agora ele decidisse apertar o play. Abri a porta. Ele estava lá, cara fechada, olhos vermelhos, respirando pesado. O ar de dono, de macho ferido, de alfa fora da jaola. Você tá ficando com o Lucas? Cuspiu a pergunta como se fosse uma ofensa. Bom dia para você também. Para de enrolar, responde. Você tá mesmo com ele? Cruzei os braços, encarei. Tô? Por quê? Te incomoda? Ele riu, uma risada irônica, irritada. Passava a mão no cabelo, andava em círculos para tentar controlar a raiva. Incrível! Com o meu melhor amigo? Sério? Isso é baixo, até para você. Baixo? Repeti, sentindo a raiva subir. Você tá falando de baixo agora, depois de tudo que você fez? Não é a mesma coisa, eu nunca fiquei com nenhuma amiga sua. Mas tentou, né? Retruquei. Fria. Ele congelou. Os olhos arregalaram por um segundo, depois desviou o olhar. Procurava um escape da própria culpa. Do que você tá falando? Da Vanessa. Você achou que ela nunca ia me contar. Naquela noite no bar, você disse que queria ficar comigo e com ela ao mesmo tempo, lembra? Aquilo foi uma brincadeira. Você sabe que às vezes eu falo merda. Nunca faria isso de verdade. Não foi uma brincadeira pra mim nem pra ela. E mesmo se fosse, que tipo de brincadeira é essa vinda de alguém que dizia que me amava? Eu te amo, caramba! É por isso que eu tô aqui, porque eu te amo, e você tá jogando tudo fora por causa de um idiota que nem devia estar no nosso círculo. Engraçado, agora você usa a palavra amor. Mas no dia do seu aniversário, quando eu fiz panquecas pra você, você disse que não era meu namorado, que éramos só amigos com benefícios, lembra? Aquilo não foi brincadeira. Você foi claro, frio, convicto. Eu estava confuso, eu não sabia o que sentia. Não, você sabia sim. Você só não queria abrir mão das outras. E agora que me vê feliz com alguém melhor que você em tudo, vem aqui dar lição de moral? Ele bufou, desarmado, mas ainda tentando parecer ofendido. Os olhos marejados. Queria chorar, mas o orgulho segurava. Porque não era amor, era posse. E perder essa posse era o verdadeiro gatilho. Ele só tá com você para me provocar. Não, ele tá comigo porque quer, porque me respeita, porque me escuta, porque me valoriza, coisa que você nunca fez. Ele me olhou como se visse uma estranha, como se pela primeira vez entendesse que eu não era mais a mulher das panquecas, a que sorria esperando migalhas de afeto. Eu era outra, e essa versão ele não conheceria mais. Vá embora, falei firme.
e aproveita o caminho para pensar em tudo que você perdeu. Ele hesitou. Olhou em volta como quem buscava um motivo para ficar. Mas não havia mais nada. Nenhuma desculpa, nenhuma chance, nenhum nós. E eu fechei a porta. Não só da casa, da história. Na segunda seguinte, quando eu ainda estava processando tudo o que tinha acontecido, recebi uma mensagem do Lucas. Oi, queria te tirar da rotina essa semana. Quer tomar um café comigo de novo? Nada chique, prometo. Só eu, você e uma boa pizza. Sorri. Pela primeira vez em dias eu sorri de verdade. Não era uma resposta a uma convocação, nem uma vitória amarga. Era leveza, era paz. Era vontade genuína de estar com alguém sem precisar pisar em ovos, sem fingir ser menos do que eu sou. Respondi, quarta noite é toda sua. E foi isso. Simples, direto, verdadeiro. Como ele sempre foi comigo. Na quarta, me arrumei com calma. Nada exagerado. Jeans, uma blusa leve, só um rímel para dar vida no olhar. Não era sobre impressionar. Era sobre me sentir bem. Saí com alguém que me fazia rir, que me escutava, que me tratava como prioridade, não como passatempo. Ele veio me buscar. Abriu a porta do carro daquele jeito meio tímido, meio cavaleiro antigo, e me recebeu com um sorriso sincero. Tava com saudade do seu riso. E eu, de alguém que me faça rir. Fomos a uma pizzaria pequena, charmosa, no centro. Mesas de madeira antiga, quadros engraçados nas paredes e um garçom que parecia já conhecer o Lucas pelo nome. O de sempre? O de sempre? Perguntou com um sorriso. Hoje tenho companhia especial, quero extra, respondeu Lucas com aquele olhar calmo e caloroso. Falamos de tudo, trabalho, música, micos da adolescência, filmes antigos que ninguém mais assiste. Eu ria, brincava com o cabelo, cruzava e descruzava as pernas, como se meu corpo todo reagisse à leveza da noite. E reagia, porque ali eu era eu, inteira, sem medo. Depois da pizza, a gente saiu andando pela rua, devagar, como quem não quer que a noite acabe. Ele me perguntou se eu estava bem depois de tudo que aconteceu com o ex-amigo dele, e eu fui honesta. Ainda não tô 100%, mas tô me reconstruindo aos poucos, e você tem ajudado nisso mais do que imagina. Ele sorriu, mas dessa vez foi um sorriso diferente, um pouco mais sério, mais carregado de sentimento. Nunca quis me meter nem forçar nada, mas desde aquela festa ridícula em que ele te tratou como se fosse só mais uma, eu sabia que ele não te merecia. E você acha que merece? Perguntei. Ele parou de andar. Me olhou por alguns segundos até responder. Eu não sei se mereço, mas eu te admiro, te respeito e quero te conhecer de verdade, não pelo que ele dizia, mas por quem você realmente é. Meu coração disparou. Eu não esperava, não tão direto, não tão bonito. Então me conhece, respondi com uma firmeza na voz que nem sabia que tinha. A gente ficou ali, no meio da calçada, se olhando como se o mundo tivesse dado uma trégua. E quando ele se aproximou devagar, perguntando com os olhos se podia me beijar, eu só fechei os olhos e deixei acontecer. Foi um beijo calmo, cheio de cuidado, sem pressa, sem segundas intenções, como se dissesse, eu tô aqui, e não vou te machucar. E naquele momento eu acreditei, porque depois de tantos jogos, tantas mentiras, tantos silêncios, eu merecia um homem que soubesse ser leve. E se por acaso o outro descobrisse, se contorcesse de raiva, se gritasse, surtasse, era problema dele. A dor que ele me causou não me aprisionava mais. E agora eu tinha alguém que me olhava como ninguém nunca olhou antes, sem medo, sem dúvida. Como se finalmente eu tivesse escolhido certo. Algumas semanas depois daquele beijo com o Lucas, minha vida parecia ter encontrado um novo eixo. Não era perfeita. Nada é. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu acordava em paz. Sem esperar mensagens que não vinham,
sem medir palavras, sem pisar em ovos. Lucas não me fazia jogar. Ele só estava ali, presente, real. E isso, para alguém como eu, que passou 1 ano sendo tratada como uma opção com embalagem exclusiva, era libertador. Começamos a sair com frequência. Cinema, cafés, caminhadas, noites em casa, cozinhando juntos. Ele conhecia meus silêncios e não os preenchia com promessas vazias. Apenas me ouvia. Me fazia rir, me fazia sentir vista. E claro, o outro não aguentou. O ego dele não deixaria. Na 3ª semana ele apareceu na frente do prédio onde eu morava, sem avisar. Parecia alguém que não dormia há dias. Roupa amassada, olhos vermelhos, mas o orgulho? Intacto. A arrogância não se lava com lágrima. Virou uma vagabunda. Ele cuspiu assim que me viu descer, sem nem dizer bom dia. A palavra bateu no meu peito como uma faísca. Mas ao invés de me incendiar por dentro, ela me congelou. Por 1 segundo, só 1. Quase ri. Vagabunda na sua cabeça é mulher que não se ajoelha quando você estala os dedos, né? Cruzei os braços. Que não faz panqueca no seu aniversário depois de ouvir que não é sua namorada. Ele bufava, andava de um lado para o outro feito bicho enjaulado. Você tá com o Lucas. O Lucas, meu melhor amigo. Você acha isso certo, digno? O que eu acho, falei, me aproximando, é que você nunca foi meu namorado. Lembra? Você repetia isso como um mantra. Amizade colorida, sem rótulos, só diversão. Pois então, eu me libertei do seu rótulo de nada e encontrei alguém que quis ser tudo. Ele me encarava com raiva, mas era raiva de si mesmo, e eu sabia. E sabe qual a diferença entre você e ele? Continuei. Você me desejava. Ele me escolheu. Você me usava para inflar o seu ego. Ele me escuta, me respeita, me valoriza. Você me deixou chorando noites inteiras. Ele me faz dormir sorrindo. Ele tentou rir, como se estivesse acima de tudo. Ele só tá te usando para me atingir. Não, querido. Ele nem fala de você. Você é o passado, um erro que eu já superei. Quem ainda tá obcecado aqui é você. Ele fechou a cara, punhos cerrados, mas eu não sentia medo. Você nunca foi um homem, pensei. Foi um menino mimado que colecionava mulheres como troféus, e agora surta porque uma delas decidiu sair da estante. Você acha que ele vai te amar para sempre? Ele gritou, sem argumentos. Ele também vai enjoar. Todo mundo enjoa. Talvez. Ou não. Mas se acabar, vai ser com dignidade, com respeito. Não com mentira, traição e covardia. Ele se calou pela primeira vez, sem resposta. A máscara de superioridade começando a cair. E aí, eu entreguei o golpe final. Eu fui tudo o que você dizia querer. Fiel, presente, carinhosa, dedicada. Mas você estava tão ocupado tentando parecer livre que perdeu alguém que só queria te amar. E o pior? Você não perdeu para um estranho. Perdeu para alguém que viu o seu lixo e mesmo assim decidiu enxergar a minha luz. Ele abaixou o olhar, engoliu seco e virou as costas. Foi embora, sem dizer mais nada. E ali, eu soube que não era só dele que eu estava livre. Era da dor. Agora ele era o que dormia com o estômago embrulhado. Ele era quem checava o celular e não via meu nome. Quem lembrava do meu toque, do meu viso, do meu cuidado. E sabia que nunca mais teria nada disso. Vanessa, minha melhor amiga, nunca mais quis saber dele. Se afastou de todos que ainda tentavam justificar dizendo que ele só não sabia amar. Ela foi clara. Quem não sabe amar, aprende. Quem não quer, não aprende. E ele nunca quis.
Lucas, por outro lado, ficou do meu lado. Não como um prêmio de consolação, mas como alguém que viu as minhas rachaduras e não fugiu. Ele me fez lembrar que amor não é barulho, nem drama, nem incerteza. Amor é presença, é paz. E quanto a mim? Eu não fiquei fria, nem amarga, mas parei de aceitar o mínimo disfarçado de tudo. Aprendi que quem não te assume não te merece. Que quem diminui quando você se entrega não é homem. É só um menino brincando de ter mulher. E, principalmente, amor não se implora. A gente se retira, com classe, com dignidade, e deixa o karma fazer o resto. Alguns meses se passaram desde aquele último confronto. A tempestade finalmente passou da minha vida. Aquele que jurava não ser meu namorado, que ria do meu cuidado, da minha lealdade, hoje é só sombra distante. De vez em quando ouço que ainda comenta de mim, como se fôssemos história mal resolvida. Dizem que está mais quieto, mais perdido, mais amargo. Mas, sinceramente, não me importa mais. Porque agora eu tô feliz, de verdade. Lucas e eu oficializamos o relacionamento de forma leve, sem pressão, sem rede social fazendo alarde. Foi numa tarde comum, depois de um café e uma caminhada no parque. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Eu sei que você veio de um lugar onde amor era dúvida, mas comigo eu quero que seja certeza. Se você ainda estiver pronta para amar, eu tô aqui, não como prêmio, mas como alguém que quer construir algo com você." Eu disse sim, e nunca me arrependi. Hoje nossos dias são calmos, cheios de risadas, conversas longas, beijos demorados. Ele faz panquecas para mim, e eu me lembro todos os dias de como é bom ter alguém que não tem medo de dizer "eu te amo" e provar isso com atitudes. A dor do passado ainda existe, mas agora é só cicatriz. Não dói mais. Só me lembra o quanto eu cresci, o quanto eu mereço e o quanto aceitei migalhas por tanto tempo, sem saber que tinha um banquete me esperando na mesa certa, com a pessoa certa. Lucas nunca foi troféu da minha vingança. Foi a cura inesperada, o detalhe bonito depois de tanto caos, a luz suave depois de tanta escuridão. E eu? Sou aquela que ele não quis assumir, que achou que eu ia implorar por atenção. Hoje, sou a namorada oficial do melhor amigo dele. A que caminha de mãos dadas sem precisar se esconder. A que é apresentada com orgulho, não como amiga, mas como a mulher que escolheu, e foi escolhida. Porque se tem uma coisa que aprendi em tudo isso é: quem não te assume, não te merece. Quem te subestima, te perde. E quem sabe o que tem nas mãos, cuida, ama e fica.